Boa noite. Vou colocar aqui o nome da nossa live. Vamos lá. Você compra suas emoções. Vou fixar aqui, tá? Vamos começar mais uma live mara, gente. Boa noite. Pronto. Boa noite para todos. Bom, você compra suas emoções. Vai no aviãozinho aí, compartilha com as suas amigas para participar dessa live conosco hoje. Ok? Oi. Deixa eu convidar aqui o meu convidado. Oi, Lucas. Tudo bem, Pati? Boa noite, Fernando Boa Valentori. noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Animadíssimo para a nossa Com live? certeza, animadíssimo. Eu já estou aqui, ó, com a minha caneta e meu caderno para anotar tudo. Quero registrar. Ó, deixa eu só desativar os comentários aqui. No finalzinho a gente ativa novamente, tá bom? Peraí, deixa eu desativar os comentários. Pronto. Bom, pessoal. Não, peraí, deixa eu aqui. Deixa eu pôr isso um pouquinho. Deixa eu colocar. Só para o pessoal que está entrando ver a nossa live sobre o que é, tá? Então tá aí, você compra as suas emoções, vai no aviãozinho, compartilha com todo mundo aí, com as suas amigas para assistir e participar da live com a gente hoje, beleza? Tá? Gente, então eu vou fazer a nossa apresentação, a minha apresentação e o Fernando a dele, depois a gente desativa os comentários, pode ser? Boa noite para todo mundo, então, que está aí entrando para participar com a gente dessa live. Eu sou a Bia, para quem não me conhece, é a Bia da academia. Tenho a academia Bia Fitness há 11 anos e fiz uma primeira live falando se você come suas emoções. A partir dessa primeira live, surgiu a ideia de falar sobre comprar suas emoções. E aí eu pensei no Fernando, que é um grande amigo meu, que entende muito sobre esse assunto, para participar com a gente dessa nossa segunda live. Essa ligação entre a primeira e a segunda live foi até a partir dos próprios comentários da primeira live, que tinha gente que falava assim, olha, eu não como as minhas emoções, eu compro as minhas emoções. Então eu fiz essa ligação e chamei o Fernando, que vai falar muito sobre isso pra gente hoje, com a gente hoje, e ele super aceitou esse desafio e participar aqui com a gente. Agora eu vou desativar os comentários para o Fernando se apresentar, tá bom? Pera aí. Pronto. Fer, conta pra gente então da sua formação, conta pra gente um pouco sobre você. Beleza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Fernando Valentori, para quem não me conhece. Sou formado em administração de empresas pela UF. E eu falo que eu acho que eu sou pós-graduado nessa área de compulsão, né? Para quem me conhece, sabe o quanto eu já fui consumista e quanto já fiz compras por compulsão. E além disso, né, tenho aí a empresa Valentori há quase 3 anos, mas eu estou no mercado de semijoias há 10, né? Agora março fez 10 anos. Então eu convivo com mulher há 10 anos e eu sei muito bem o que permeia a cabecinha de vocês aí quando se refere ao assunto consumismo, compras por impulso, compras por compulsão. E quando, Bia, a gente conversou sobre, eu topei super a ideia, porque a gente precisa ajudar essas pessoas, com certeza, a comprar de maneira correta, né? E aí, tá aceito o desafio, bora lá. Olha, muito obrigada. Então, assim, contar uma historinha para vocês, uma breve historinha para vocês. Era uma vez uma mulher que recebeu um cartão de brinde de um banco em casa.
E esse cartão tinha um limite alto e ela se empolgou, mesmo não pedindo o cartão, ela ganhou um cartão. E com esse limite ela se empolgou e começou a comprar, comprar, comprar. E depois de algum tempo, ela percebeu que ela tinha gastado muito. Ela olhava a fatura do cartão dela e falava assim: nossa, eu comprei e nem precisava disso. Nossa, eu tenho um igual aqui na minha casa. Ela viu que ela começou a gastar muito. E aí, existe, Fernando, o que que é impulsão e compulsão? Explica pra gente. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você que consome muito precisa entender é a diferença entre compras por impulso e compras por compulsão. As compras por impulso, elas são originadas normalmente por casos, momentos eventuais. Não é aquilo que acontece corriqueiramente na sua vida. Ela acontece eventualmente. Normalmente, você está no estado de espírito bom, tranquila, feliz, alegre. Não está, assim, num estado depressivo, por exemplo. E, além disso, essas compras por impulsão, elas são influenciadas por fatores externos. Estamos aí em pandemia, e aí a gente é bombardeado todos os dias por anúncios patrocinados no Instagram, de talvez algumas coisas que você até não precise ou estava precisando, e naquele momento você age por impulso e compra uma determinada coisa. Um outro exemplo de impulsão é quando você talvez vai no shopping, no cinema, por exemplo, e aí aquela loja que você gosta está de liquidação. Ou seja, você não teve um planejamento de compra. Por isso que é chamado de impulsão. Você vê aquela liquidação, é uma loja que você já gosta de comprar, não estava esperando aquela promoção e resolve aproveitar a oportunidade. E aí também age por impulso. Já a compulsão, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Começando pelo seu estado de espírito. O seu estado emocional, ele não está tão satisfatório ou feliz. Normalmente, você está num estado triste, num estado depressivo. Um outro fator extremamente importante, que pessoas que têm essa compulsividade, né, por compras, ela tem uma tensão interna que ela não sabe exatamente de onde vem, de uma vontade de comprar alguma coisa, e o item em si, o que ela está comprando, pouco importa. Se é uma panela, se é compra de supermercado, ou se é eletrodoméstico, enfim, pouco importa o item. Ela só quer satisfazer, trazer conforto para aquilo. Isso tem um nome, chama oniomania, que é a doença de pessoas que compram por compulsão. Bom, basicamente é isso, então, assim, traçando aí as grandes diferenças. Impulso, ela é uma compra sem planejamento, ela acontece, você está num estado tranquilo e ela não acontece com tanta frequência. A compulsão já é considerada uma doença, porque você traz uma tensão, um incômodo, como se fosse aquela... como se fossem os alcoólatras, enfim, que tem essa necessidade absurda de suprir alguma necessidade e que é satisfeita a partir de compras, né? Ou de consumo consumo consumista e compulsivo. Você já deu alguns exemplos, e aí o que, que exatamente leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento? Você até mencionou que fatores externos, né, no Instagram, então, mas o que, que exatamente leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento? Então, eu vou listar aqui com vocês alguns fatores que julgamos influenciadores, ou seja, fatores esses que promovem o desenvolvimento dessa compulsividade. O primeiro fator que eu gostaria de trazer é o materialismo. O que é o fator materialismo? Ele é você tem a posse, né? Você pode comprar. E aí seria uma forma de uma aceitação sua pessoal, realização sua pessoal, para justificar aquele consumo. Por exemplo, vou dar um exemplo que é um exemplo que quando eu comecei há 10 anos atrás, que foi a mesma época que eu te conheci, eu tinha 2 empregos, vendia roupa, vendia semijoia, e aquela loucura, e eu trabalhava demais. E aí a minha recompensa
era comprar. E aí aquilo, a gente só percebe, ou eu só percebi que eu queria aceitar, ou seja, realização pessoal, não era para ninguém, era para mim, porque eu trabalhava muito e eu merecia. Ok, não era ação por impulso, porque eu fazia compras elevadas toda semana, eu tinha dia e horário. Então, com isso, dia, horário, meses e ano. Então, nós não estamos falando de compra por impulso, nós estamos falando de compras por compulsão. Um outro fator que acontece bastante também é um fator denominado influência de grupo de referência. O que é isso? Vou trazer um exemplo para vocês que eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que vocês começam a sair com um novo grupo de amigos. E esse novo grupo de amigos, eles têm um perfil diferente do seu. Vamos supor que eles são pessoas que frequentam só bons restaurantes várias vezes, não é uma vez na semana, são várias vezes. São pessoas que frequentam só bons salões de beleza. São pessoas que compram semanalmente um excesso de compra. São pessoas que têm, resumindo, outro padrão de vida. Você que está entrando nesse novo grupo e quer pertencer a ele, qual que é a sua ação imediata? Fazer atitudes as quais eles fazem. Então, se você não tem um carro tão satisfatório, você vai enfiar numa dívida e comprar. Se você não pode acompanhar ou não poderia, você passa a acompanhar e comprar por compulsão essa vida noturna. Você passa a frequentar shoppings com eles e comprar e ter esse... Hora que você perceber, se você não tiver um afundo financeiro, você provavelmente vai estar semelhante ao eles com esse consumo em excesso. Um outro fator que também influencia no comportamento é de autoestima. A gente acredita que pessoas, né? A gente que eu falo assim, estudos, né? Acreditam que pessoas que têm uma autoestima baixa, elas tendem a comprar por compulsão. Às vezes ela não está bem com ela, às vezes ela não está bem com o corpo, às vezes ela não está bem com o casamento, e aí a autoestima dela está abalada e ela precisa fugir. Cada um tem a sua compulsão, né? Tem gente que consome, que fazem outro tipo de compulsão. Aqui eu vou utilizar o meu exemplo novamente, porque eu passei por isso por muitos anos da minha vida. Eu sempre, né, tive muitos problemas, e eu acho que você está aqui para comprovar, Bia, que eu tinha um problema de autoestima. Às vezes, por sempre, né, ser um pouquinho mais pesadinho, mais gordinho. E isso me incomodava muito. E aí, uma forma que eu encontrava de suprir essa autoestima, justamente era ir em loja, comprar roupa, comprar calça, comprar camisa, e aquela trenheira toda, e aquela coisa sem necessidade, ao invés de tratar o problema principal, que seria a autoestima. Então, é uma coisa que a gente precisa antes ver o que é o problema. O que é o problema. Aí, Fer, deixa eu só falar um detalhe. O que foi dito na primeira live, né? É um desconforto que você tem, neste caso, com sua autoestima. Sim. E aí você busca um conforto através de algo, né? Então, a pessoa, no caso específico de hoje, vai buscar esse conforto lá nas compras, né? Vai começar a comprar mais. Exatamente. Porque a gente falou na live anterior que a pessoa buscava esse conforto lá no McDonald's, lá na comida. E aí, esse conforto hoje, ela vai lá no shopping e começa a comprar coisas para melhorar a autoestima dela, né? Não é isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo, justamente isso. Um outro fator também que a gente observa, né, que é bem influenciador, é o de ansiedade, né? Semelhante ao que a gente já falou aí, o que você falou nesse exemplo, é justamente isso, a gente tenta diminuir essa tensão, essa ansiedade. Pessoas muito ansiosas, elas precisam canalizar isso de alguma forma. E talvez algumas pessoas também canalizam isso de forma equivocada. Vou trazer novamente meu exemplo. Quando eu falei no começo da live que eu realmente sou PhD em consumo compulsivo, é porque realmente eu já permeei por todos esses fatores influenciadores. E aí é isso, assim, é muito ansioso, aí você tá fazendo tanta coisa e aquela loucura toda, e talvez, às vezes, ao
canalizar para uma outra coisa, você acaba canalizando para uma compulsão de compra, que no meu caso era sempre roupa, mas que tem gente que pode ser no supermercado, enfim. Aqui, como mencionei no começo, é indiferente o produto em si, né? O item em si. Aqui nós estamos tratando do problema, da compulsão. Eu acho que eu acho que quase todas as pessoas em algum momento passou por isso. Passou por uma ansiedade e descontou em algo, né? E teve a fuga Sim. em algo. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas já tiveram esse processo e depois que foram fazer essa análise, ou com a ajuda de um especialista, ou sozinhas mesmas, foram fazer essa análise. Eu acho que quase todas as pessoas já passaram por esse momento também na vida, né? Com certeza, com certeza. Quem nunca, né? Exatamente, quem nunca. Um outro fator que influencia bastante é a introversão, né? Aqui eu vou chamar de teoria do escape. O que é isso? É o ato de comprar, mas a tentativa dessas pessoas, né, que são muito introvertidas, é como se fosse um remédio para a sensação desse vazio e solidão. Então, às vezes, a pessoa tem esse estado e aí ela busca uma outra coisa, que no caso a compulsão por compras, para tentar, né, se medicar dessa maneira. Muito semelhante a esse influenciador, nós temos a própria depressão, que é um dos maiores. Um dos artigos que eu li falava de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, e nessa pesquisa tinha uma pergunta que era dissertativa, né? Então as pessoas tinham que escrever e lá falava, né, pedia para completar, né? Eu compro quando eu estou me sentindo. 43% das pessoas escreveram deprimidas. Então, imagina o seguinte, nós estamos falando, mas 43% é a cada 4 pessoas, em cada 10 pessoas, 4 responderam. Ok, mas nós estamos falando de uma questão dissertativa, onde as pessoas poderiam escrever qualquer coisa e 43% falaram que é deprimida. Então, assim, com certeza é um dos principais fatores que fazem, né, com que as pessoas ajam por compras compulsivas. Eu, particularmente, aí no meu caso, eu posso mencionar o meu exemplo, que eu costumava, hoje eu sou mais consciente, mas costumava comprar mais quando eu estava triste. Então, eu costumava ir no shopping e gastar horrores lá quando eu estava triste. Então, faz todo sentido essa pesquisa. Elas poderiam falar várias coisas, né? Mas elas foram pontuais, deprimidas. Exatamente. Um outro fator influenciador que eu achei extremamente bacana de observar e que eu ainda não tinha observado é referente à estrutura familiar. O que acontece? Situações advindas dessa sua estrutura familiar faz com que você, vamos dizer, comece, né, a ter esse hábito por compras compulsivas. Vou citar o exemplo que mais se encaixa, que mais as pessoas vão entender, é que quando os pais, por exemplo, se divorciam. E aí, né, naquele processo de formação, normalmente são crianças ou adolescentes, onde, né, ainda moram com os pais, passa ali uma tensão. E aí aquilo vai tornando, vai canalizando para um processo, né, que ali ele pode ser o que eu identifiquei muitos casos, que é também de compras compulsivas. Um outro exemplo para a estrutura familiar é, por exemplo, se tem morte, né, de parente próximo, mudança de cidade, às vezes. O que esse artigo quis dizer é justamente isso, que quando acontece vamos dizer assim, um terremoto dentro da estrutura familiar, essa pessoa fica sensível e aí ela busca o conforto, possivelmente, em compras e em compulsão. É um evento fora da rotina, né? Um evento que aconteceu dentro da família, que saiu da rotina e aí ela desconta gastando. Exatamente. Um outro fator influenciador é o comportamento compulsivo dos pais. Eu acredito que muitas pessoas aqui vão se identificar com isso, que está acostumado em ter isso dentro de casa de maneira habitual.
normal. Então, aquela criança, aquele adolescente cresce vendo isso e para ela é normal. Então, assim, aqui com a gente vai ter muitas mães e aí é muito importante vocês verem qual a educação que vocês estão passando para o filho de vocês. Porque talvez vocês ir ao supermercado para comprar uma maçã e chegar com a compra do mês, para você tá tudo bem, porque é palpável, não te traz transtorno financeiro, mas a criança, naquele momento, ela vê aquilo. E toda vez que você vai, você compra muito. E toda vez que você vai no supermercado, você compra muito. Toda vez que você chega com muita coisa. Ah, nós estamos falando de comida, você está sendo um pouco exagerado. Não, não é exagero. Aquilo gera uma compulsão que, neste caso em específico, foi para a compra do supermercado, mas poderia por ser qualquer outra coisa. Então, assim, é uma preocupação que tem que ter na educação dessas pessoas, desses filhos. Porque cada um vai comportar de uma forma. Talvez pode diagnosticar no futuro uma compulsão vindo de um hábito desse. Que às vezes é só conversar. É tranquilo, né? Um remédio tranquilo, é só conversar. E assim, só um comentário. É o exemplo, né, Fernando? Isso. A gente está falando de um exemplo a ser seguido. E a gente sabe que a criança, até os 7 anos, ela está em processo de formação, de conceito de mundo. Então, o que ela observa dentro, até essa idade, ela leva para a vida adulta. Então, isso tem que ser levado em consideração com muito cuidado e muito carinho, porque o que ela vê nesse contexto que ela vive, nesse ambiente que ela vive, ela vai levar para a vida adulta. Às vezes fala assim, mas é só uma criança. Mas a criança, ela é curiosa, ela observa, ela está atenta a tudo. Então, ela vai levar isso para a vida adulta. Então, tem que ter esse cuidado realmente. É isso mesmo. Um outro fator que é influenciador é o estado socioeconômico dessas famílias. O que aqui eu observo, e aí eu, como tenho muitas clientes, eu observo isso bastante, é o seguinte, a família tem uma condição social ok, né? Para não falar rica, mas vamos falar que tem uma situação muito confortável. E aí aquilo é normal. Um consumo é normal. O que as pessoas precisam entender é o que é um consumo normal de um consumo compulsivo. E aí eu observava, aí aqui eu vou trazer um exemplo em específico, que é uma cliente que eu tinha, que a filha não consumia em excesso a semijoia. Não, esse não era o consumo em excesso dela. Mas ela tinha milhões de outros consumos. E aí, todas as vezes que eu chegava na casa dessa família, né? A mãe, e normalmente a mãe chegava em torno de 9h30, 10 horas da noite, porque ela estava trabalhando. Aí eu te pergunto, ela estava trabalhando para cumprir com toda essa estrutura de não falar não para o filho. E aí cumprir com toda essa estrutura de compulsão. Então, às vezes, os pais, na tentativa da sua ausência, libera. Toma cartão de crédito, toma isso. E aquela, assim, neste caso em específico, a pessoa já está formada. Mas e no processo de formação dela? Será que ela vem acompanhado com esse critério? E aí isso faz bem? Porque olhando, a gente que olha de fora não faz bem para a pessoa e não faz bem para a mãe, coitado. 10 horas da noite trabalhando. Assim, não que seja errado, mas assim, poderia ser menos porque não precisava desse consumo absurdo em excesso. Então... O que você está querendo dizer é que a mãe estava suprindo a ausência com materiais, com bens materiais, né? Liberando cartão, pode gastar e tudo mais. Então, às vezes, se a mãe estivesse um pouco mais presente, isso não seria necessário. Ela ia ganhar menos, mas existiria um controle maior de gastos da filha. Exatamente. E aí depois, né, chegar esse processo para travar isso aí, é complicado. Porque a pessoa já está acostumada, já está com hábito. Aí tem essas grandes discussões que a gente vê aí nas famílias com poder aquisitivo um pouco maior e às vezes a gente não entende. Mas é porque a gente não entende, porque a gente não acompanhou o processo e aonde o real erro está. Então, por isso que talvez tenha esse processo tem o processo de influenciação, e aí essa pessoa cresce com isso e vai trazendo isso. Vamos supor, uma pessoa dessa traz isso para o filho. E aí, enquanto está em compras e o seu problema está no financeiro, isso aí é resolvível. E se for para a bebida?
E se for para droga? E aí a coisa começa a complicar, porque em alguns casos eu observei que as pessoas começam por uma compulsão por compra, mas depois elas transitam para outro ponto, porque aquilo já não satisfaz mais. E aí? Né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade com os nossos filhos e com as pessoas mais próximas a nós. E principalmente os nossos próprios atos, né? Que vão Exatamente. gerar isso, que vão refletir isso no outro. Que quem é o outro é o mais próximo, que é a nossa família. Com certeza, exatamente. E por último, e não menos importante, esse eu acho que a hora que a gente conversou, eu acho que a gente também, né, mais, não vou falar se espantou, mas eu acho que abriu um pouco a cabeça, é a questão de gênero e o porquê as mulheres em si são as vítimas da compras por compulsão. E aí eu fui estudar e eu fui tentar entender o porquê que isso acontece. E aí eu descobri que é o seguinte, vamos imaginar uma estrutura familiar onde se tem um homem e uma mulher, e vamos, para a gente poder imaginar esse exemplo com mais clareza, eu vou trazer a diferença de um ano de um para o outro. Porque aí vamos imaginar que essas crianças vão crescerem juntas. Você que está aqui com a gente e tal, vai entender o que eu estou falando. O tratamento dessas pessoas e talvez a educação ela é a mesma, mas a forma como ela é feita ela é diferente. A mulher, ela é condicionada a vestir melhor, ela é condicionada a tratar do corpo, condicionada a tratar do cabelo, condicionada a começar a usar um batonzinho, a ter variação de vestido, a ter variação de sapato. A criança... Semijoia, exatamente. A mulher, né, normalmente é a que vai acompanhar a mãe no supermercado. A mulher é a que normalmente vai participar das compras de sofá, eletrodoméstico e todos aqueles móveis da casa. Então, a mulher, neste contexto, por uma questão cultural, ela está condicionada ao consumo. Ela está recebendo isso, assim, ó, disparado em cima dela. E aí, vem alguns machistas ali depois falando que mulher é isso, mulher é aquilo, mulher é aquilo. Beleza. Aí eu pergunto para esses mesmos machistas como eles educam as filhas deles. Eu tenho certeza que quando criança, eles não vão ter problemas de comprar 4, 5 laços, 5, 6 vestidos, 3, 4 sapatos. Aí quando chega lá nos seus 25 anos, a pessoa vai falar, mas a minha filha compra demais, mas tem problema com cartão de crédito, mas isso e aquilo, mas ela gosta muito do bom e do melhor. Ok. Qual foi a criação que você deu até aí? Então, assim... E isso também, quando a gente comentou, eu falei, não sei, né? Nem tem, assim, não é questão, né? Eu queria defender as mulheres, falar, nem tanto, tem homens que gastam mais. Mas, de fato, isso é real, porque, como você mesmo disse, é cultural. Tem algumas mães que eu acompanho, de crianças recém-nascidas, e de meninas, mães de meninas, que têm gavetas de laços. Gavetas de laços. A criança, às vezes, nem gosta de usar laço, mas a mãe compra muito laço para a criança. E tem um irmãozinho, mais velho ou mais novo, como você deu o exemplo aí, que não tem isso. É um shortinho, uma camisetinha, um sapato, né? Tranquilo, um chinelinho. E a menininha não. A menininha, vários vestidos, vários laços, sapatinho. Começa a entender um pouco mais, já começa a comprar maquiagem. E isso é influência também, né? Com isso certeza. É tradicional. Então mesmo, é cultural mesmo, cultural. Com certeza. E aí é uma mudança que ela não vai acontecer da noite pro dia. Porque às vezes a gente nem tá condicionado. E aí eu fui pensar nisso, sabe? Com toda a minha estrutura familiar, com todo o meu pensamento e tal. Eu falei, gente, e se eu tivesse uma menina e um menino? Automaticamente seria diferente. Seria dessa mesma forma, entendeu? Então não adianta a gente querer julgar. É um exercício que a gente precisa praticar e começar a mudar. Para que nas próximas gerações isso se comporte de maneira diferente. Bom, os fatores que a maioria deles, né? Eu listei aqui 10 fatores influenciadores que fizeram com que a gente consiga embasar o motivo desse comportamento compulsivo das pessoas. Não, e assim, faz todo sentido. E a gente, olhando e analisando um a um, a gente abre a mente, a gente expande realmente o nosso conceito e a nossa visão do que é realmente isso.
E no início da live, pessoal, eu comecei com uma história de uma mulher que ganhou um cartão de um banco e começou a gastar muito. Em determinado tempo, ela percebeu que ela estava gastando muito. E agora que ela percebeu que está gastando muito, ela falou: ai, eu vou quebrar esse cartão para eu não gastar mais. Ou não vou sair mais de casa porque eu não quero gastar. E eu acho que alguém aqui também, que está participando com a gente, já usou essa frase ou já fez alguma dessas tentativas. Mas não é bem por aí não, né, Fernando? Então, é bastante importante você citar, né, esse caso, essa história que você criou, porque puxa aí a primeira mudança de comportamento que as pessoas precisam ter para diminuir e cessar esse consumo compulsivo, que é justamente o caso da nossa amiga aí dessa história, que é ela se alertou, ela viu o problema, ela detectou o problema. Eu Sim. considero que é o mais difícil, porque eu falo que eu passei por esse processo, foi mais ou menos uns 4 anos. Para mim estava tudo normal. E aí você identificar isso é o principal, porque você pode continuar errando, mas aí já é um erro consciente. Você está errando porque você quer. A partir do momento que Sim. você tem, então, que você tem esse insight, é justamente isso. Então, descobrir. Então, o propósito aqui é descobrir os gatilhos que faz com que você compre em excesso, qual que é o verdadeiro problema disso, e tentar ressignificar seu cérebro. Então, assim, você viu que você detectou o problema, viu que existe ele, e quando vai acontecer, você vai fazer com alguém. Você vai. O que desempenhou isso aqui? O exemplo que você deu lá, eu estava triste, vou pro shopping. Não, então peraí, por que eu estou triste? Então você começa a brincar com você mesmo, conversar. Você pode errar? Pode, mas primeiro você está ali conversando. Ah, mas por que eu tô triste? Ah, porque eu briguei com meu marido. Ah, tá, mas então tem que resolver com ele. Porque se eu não resolver com ele, eu vou lá pro shopping gastar, e não que seja errado. É errada a maneira com que uma coisa condiciona a outra. E como isso é feito. Então, aí é que está o erro. Uma mudança de comportamento que faz muito sentido, que tem que dá para você ajudar aí no processo de consumir menos, é fazer uma lista de compras. Antes de ir de fato às compras. E aqui eu estou falando não exclusivamente, gente, de supermercado. Pode ser supermercado, pode ser material de construção, pode ser material de papelaria quando você for fazer as compras escolares dos seus filhos. É uma série de fatores, porque quem passa por esse problema de compulsão, ela consome, como eu disse lá no começo, o item é o menos importante. Então ela vai utilizar a válvula de escape que ela pode. Entendeu? Então fazer essa lista antes, para saber o que vai comprar. Se for alguma coisa de extrema necessidade, tudo bem, você tem que ir lá e resolver. Faz a lista e tenta comprar exclusivamente o que está na lista. Provavelmente, uma coisinha ou outra vai trazer, isso aqui está acabando, não sei o que e tal. Vai acontecer, mas vai diminuir. Você não vai trazer a compra do mês para casa, de novo, né? Então, isso tende a diminuir. Uma outra mudança de comportamento que você pode ter é ir a lugares, né, de consumo, como supermercado, shopping, não quando você está emocionalmente abalado, que é o caso que a gente citou agora há pouco, né? Se você está triste, né, tá com uma situação deprimida, não vai lá tentar resolver o seu problema num shopping gastando tudo mais um pouco. Não vai resolver, isso não vai te trazer benefício. Até porque você vai ficar mais triste ainda, como eu ficava. Porque eu já estava triste, aí ela gastava horrores, e aí eu ficava mais triste ainda porque eu tinha gastado mais. Então é um problema que você não resolve, você vai criar outro problema. Exatamente, você acaba criando outro problema. Uma outra coisa que é bacana de fazer é não comprar no mesmo dia. Eu passei por uma situação recente, isso é bem recente mesmo, onde eu queria comprar uma determinada roupa para um evento específico. E eu fui onde eu tenho o hábito de ir, onde eu gosto e tal, e vi o produto. Só que eu estava, né, estou ainda nesse processo de outras prioridades, nós já vamos falar sobre isso. E aí, eu demorei 7 dias para processar essa compra.
Então eu pensei, eu vi se eu realmente queria, eu vi se eu realmente podia, eu vi se eu tinha essa condição. Voltei à loja 7 dias depois e realizei a compra. Você realizar a compra consciente. No meu caso, eu consegui esperar 7 dias, fiz a compra e tá tudo bem. Por quê? Porque eu entendi aquilo, eu vi se eu quero, se eu não quero, se eu posso, se eu tenho necessidade, se eu não tenho. Vou lá e compro, independente do preço. Aqui, a gente precisa entender que cifras não é tão importante. Porque às vezes a minha cifra de R$ 100 para você é nada, é R$ 1. Mas às vezes para o Uhum. outro, a cifra de 1 milhão tá tudo bem, entendeu? Então assim, a gente precisa entender que aqui não é cifras, e sim são atitudes e ações que condicionam esse tipo de compra. Então é a dica que eu dou aí também, que é não comprar no mesmo dia, para você ter tempo aí para pensar, processar, entender isso aí. Na grande maioria das vezes, e é uma coisa que eu li também, é que você acaba não comprando. É muito, você acaba, não, tá tudo bem, eu não preciso. Não preciso agora, não preciso desse jeito, né, e tal. O exemplo que você deu do cartão de crédito, ele resolve, ele é também uma tentativa, porque ele é na situação lá da nossa amiga da história. Você tá ali no momento, você precisa fazer alguma coisa. Entre fazer nada e fazer Uhum. alguma coisa, faça alguma coisa, né? Porque o nada é nada. Ou alguma coisa, você já saiu do lugar, você já tá no estágio 1, você já progrediu. Então, é uma tentativa, mas é uma tentativa, saiba que é uma tentativa de curto prazo. Uma outra coisa também que é bastante bacana de fazer referente, né, a essas questões de pagamento, é passar a fazer as compras, principalmente essas de consumo geral, inclui roupa, sapato, enfim, à vista. E, se possível, em dinheiro. Hoje em dia é muito complexo e muito difícil a gente falar que a gente vai andar com dinheiro, né? Seria muito hipócrita da minha parte falar que a gente anda com dinheiro. Mas, se pudesse ser, é só para a gente trazer o exemplo de visualização. Se você visualiza ali, eu estou pagando ali 400, R$ 500 naquilo ali, e visualizar isso em espécie, você acaba tendendo também a pensar antes de comprar. E se for no à vista, da mesma forma, porque talvez você tá nesse processo de parar de fazer compras de compulsiva, aí você, vou pagar à vista, né? E aí você já sofre o que tem de sofrer naquele mês. Você já passa ali o problema financeiro naquele mês, você já vê a burrada que você fez naquele mês, enfim, já resolve. E aí no próximo mês, ou na sua próxima compra por compulsão, você vai lembrar daquilo que você realizou e fez referente a essa compra. Um outro fator que eu acho que para mim é o melhor, eu acho que não tem outro, que é uma mudança de comportamento que a gente precisa e deve fazer, é traçar objetivos e metas a curto, médio e longo prazo. E escrever isso. Pegar um papelzinho, escrever, você coloca no seu armário, na sua agenda, dentro da sua bolsa, enfim, escreve isso. Por quê? Você acaba fazendo um compromisso com você. E aí, a partir do momento que você vai realizar uma compra de valor agressivo de produtos que você não precisa ou não tem, seja compra de supermercado ou compra de sapato e bolsa, você vai ver que você está diminuindo ou postergando a sua meta, seja ela de curto, médio e longo prazo. E quando eu falo curto, gente, é curto mesmo. Às vezes você quer alguma coisa que tá alcançável financeiramente. Não, às vezes eu quero, tipo assim, vamos exemplificar. Eu quero ir para Caldas Novas, por exemplo, Perfeito, né? Eu ótimo. quero ir para Caldas, fazer uma viagem, e aí você tem que ter um pouco de dinheiro para você usufruir durante a sua viagem. E aí você acaba, se você não tiver isso muito claro, essa meta muito clara, que seria uma meta de curto prazo, né? Vamos Uhum. falar de longo prazo, uma viagem internacional. Se você não tiver essa meta muito clara, você vai começar a gastar, desviar o dinheiro do seu foco, da sua meta. Então é isso. Exato, exatamente, é isso mesmo. Uma outra coisa que eu achei bem bacana também é transformar as horas trabalhadas em cifras. Então, por exemplo, internalizar isso e saber de fato quanto você ganha e transforma isso por hora, para que a hora que você for fazer esse consumo compulsivo, você tenha uma melhor noção e melhor visualização. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa que ganha R$ 3.000 por mês,
que trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então, ela ganha R$ 750 por semana, R$ 150 por dia, mais ou menos R$ 20 por hora. A partir do momento que você vai lá e fala assim, preciso comprar um sapato. Que aqui a gente não está estimulando o não consumo, não é isso. É o consumo compulsivo e repetido, e isso trazendo problemas para sua vida. Ah, preciso de um sapato. Aí vamos supor que você precisa do sapato e ele custa lá R$ 150. Mas aí você vai na loja e você gosta de 4. E aí você quer comprar os 4, porque você é compulsiva e tal. Você precisa dos 4? Não, não preciso dos 4. Eu preciso só de um. Você achou um que você precisa, ok. E aí a hora que você materializa isso, né? Então, é R$ 600. É quase uma semana de trabalho, das 8 da manhã às 18, que eu poderia fazer uma outra coisa e não estou fazendo por causa desses 4 sapatos. Trouxe esse desconforto, esse problema? Não compra. E aí você tem que condicionar no seu cérebro, que é o que a gente falou lá no primeiro tópico. Você precisa identificar isso e ressignificar seu cérebro. Entendeu? Então, assim, basicamente isso, né? Sobre transformar. Para isso que serve materializar financeiramente. Porque, assim, a grande maioria das pessoas, às vezes, não tem essa noção, né? De transformar o seu ganho em cifras, né? Uma outra coisa que para mim também é muito importante, que eu achei bem, bem legal, é praticar uma vida mental, espiritual e física de maneira saudável. Isso condiciona a deixar de ter outros problemas, como ansiedade, depressão, sobrepeso, enfim, vários problemas. Dormir bem, comer de maneira, né, saudável, satisfatória, praticar exercícios físicos, alimentar a fé, cada um tem a sua, então alimentar essa fé. E um fator bem bacana também é praticar a solidariedade. Porque às vezes, né, você vendo ali as situações de muitas outras famílias e muitas outras pessoas, no momento que você vai fazer essas compras por compulsão, você fica com aquilo na mente. Né? E a gente fica sensibilizado e aí a gente pensa, fala, mas peraí, né? E aí você começa. É o que você está falando, o que você está querendo dizer é o equilíbrio, né? Comer bem, descansar, praticar uma atividade física, cuidar da saúde física, mental e espiritual. E isso é buscar o equilíbrio. Quando a gente está. E aí, buscando o equilíbrio, automaticamente você vai estar e se sentir bem. Então, isso te ajuda a não fazer esse tipo de movimento, de gastar demais, de comprar coisas desnecessárias, não fúteis, desnecessárias para aquele momento. E falando de solidariedade, mais do que nunca, né, neste momento que a gente está vivendo do vírus, né, da Covid, a gente está vendo muito isso. Porque às vezes a gente reclama da nossa rotina, a gente reclama do nosso tédio e a gente vai comparar com outras pessoas, com outras cidades, enfim. E a gente vê o quanto a gente é abençoado e a gente pode ajudar o outro. E não precisa ajudar o mundo inteiro, a gente ajudando o próximo, o mais perto, a gente já vai se sentir bem. Isso faz muito bem pra gente. Com certeza, eu acho que é extrema valia e cada um tem que procurar, né? Com coisas desse tipo, coisas menores. Bom, e por último, né? Vamos supor que aí a nossa amiga não conseguiu, ela tá perturbada ainda, ela ainda tá gastando demais, ela não tá conseguindo. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que as pessoas que são compulsivas têm que se atentar é o seguinte. Você não é perfeita. Eu não sou perfeito. Eu detectei o problema, não significa que eu vou resolvê-lo da noite para o dia. Eu falo que nesses 10 anos, né, e a hora que eu detectei esse problema, já deve ter uns 3 a 4, tô falando de mim. Eu vou te falar que o meu último ano é que eu vou dizer o seguinte, estou curado. Né? Hoje eu tenho consciência. Posso cometer deslizes de impulso, porque nós estamos falando de uma vida inteira que não dá para corrigir da noite para o dia. Mas, primeiro, a aceitação, você não é perfeito. Segundo, procurar um bom profissional para poder fazer esse tratamento. Né? Os psicólogos estão aí para isso. Se for um caso mais sério, né, que necessita de medicação,
tem os psiquiatras que vão te ajudar. Então, assim, detectou o problema, viu o problema, tentou as maneiras que você tem e não conseguiu, procura um profissional, né? Um profissional que você vai se identificar e que com certeza vai te ajudar nesse processo de compras por compulsão. E até desses especialistas, a gente também pode acrescentar um consultor financeiro. Porque Claro. ele pode te ajudar a organizar as suas despesas. E aí eu cito o meu caso como exemplo, que eu precisei de uma ajuda para organizar as minhas despesas profissionais e pessoais. Então, assim, tem o psicólogo, tem o terapeuta, o psiquiatra, tem alguns tratamentos como a acupuntura, que também te ajudam a entrar mais em equilíbrio, a ficar mais relaxado, menos ansioso. Então, você tem várias opções hoje, várias alternativas de tratamento e de ajuda para conseguir encontrar o equilíbrio. Sim, com certeza, é isso mesmo. Bom, então são esses, né, os 10 pontos aí que eu queria trazer sobre mudança de comportamento para tentar amenizar e acabar com essas compras, né, por compulsão. E o que você falou inicialmente aqui, né, nessa pergunta. Primeiro, diagnosticar o problema. Então, Isso. se você diagnosticou o seu problema, aí você tem todas essas alternativas para resolução do seu problema. Exato. Tá. E agora fica até paradoxo, né, Fernando? Porque você é empresário, vive de vendas, falando para as pessoas não comprarem. Mas não é não comprarem, é comprar de forma consciente. Exato. É por aí. O que a gente precisa identificar é o seguinte. Não é o momento, mas assim, quando eu criei a Valentori, a empresa tem um propósito, né, um propósito de vida, e é justamente levar para as pessoas um estilo de vida, e aí eu utilizo, né, como empresário através dos acessórios. E uma coisa que é bastante importante os empresários, e é uma estrutura, né, uma maneira como que eu tenho de pensar, é que é o seguinte: da mesma forma que existem um ser humano de lá que pode ter um problema, existe também um ser humano de cá. Eu não sou só dinheiro e o meu cliente não é só carteira, né? Ele não é só lucro. Então, o primeiro apontamento que a gente precisa entender, né, que é o que eu pratico dentro da empresa, é justamente isso, né? O entender que existem do lado de lá uma outra pessoa que eu preciso ajudar, né? E eu posso ajudar da minha forma. Uma outra coisa que também é bastante importante observar é que é o seguinte, a gente tem que estimular as pessoas a serem e não terem, né? Então a gente precisa estimular as mulheres a serem, né, pessoas melhores, pessoas que não é tão ligado a essa matéria, esse produto, né? Então a gente precisa entender isso aí. Uma outra coisa que também é uma coisa que eu bato bastante na tecla é o seguinte: eu quero ser lembrado como por bom atendimento, por eu ser educado, por eu ser sincero, por eu ser esclarecedor, por eu ser informativo. Eu não quero, por exemplo, que você, como cliente, vem, compra aquele tanto de produto que você, naquele momento, estava depressiva, estava com problema com o marido. E aí, eu sou só um empurrador de produto. E aí, peraí, só um minutinho. Meu bem. E aí, eu não quero ser só um empurrador de produto. Né? Eu não quero ter essa visão. Imagina o seguinte: a hora que eu tô, a cliente está lá recebendo o seu cartão de crédito e vê que lá todo mês, que imagem que ela vai ter de mim, de vendedor? Eu não quero nunca mais ver o Fernando. Porque eu comprei um tanto de coisa, e aí, nossa, eu não quero ver nunca mais. Automaticamente eu não quero ver a Valentori mais. Então, assim, essa não é isso que eu quero levar para minha cliente. Não é isso. Então, assim, hoje, né, você que me acompanha, eu tenho muita cliente que me acompanha há muito tempo,
É uma filosofia de vida. Plano, sinceridade. Se você tá deprimida, e assim, o vendedor, uma coisa que é importante a gente falar, o vendedor, ele tem esse poder de identificar os bons vendedores, de identificar o perfil da mulher, de identificar como que ela tá, e se você filtra isso, você pode usar isso pro bem ou pro mal. Eu não uso pro mal, mas eu já vi vendedor usando pro mal. E aí, o que acontece com esse vendedor? Ele vai realizar uma única venda. Essa pessoa não vai comprar de novo. Entende? E aí, o meu intuito como pessoa é orientar, é conversar, porque o que ela está precisando é conversar. O que ela está precisando é desabafar. Não é comprar. Ela pode comprar. E aí, por exemplo, quantas não foram nenhuma e nem... Foram milhões de vezes que eu já tive com algumas clientes, e aí elas iam para comprar, e eu via que emocionalmente elas não estavam bem. Eu faço as coisas por amor. Então, assim, o que eu estou vendendo é por amor. Eu escolhi aquele produto. Eu não quero que o meu produto seja canalizado uma energia que não é boa. Então, peraí, eu destinei o tempo para ela, eu vou destinar o tempo para ela. Ela é minha cliente, vai ser por anos. Para que eu vou acabar com essa estrutura de amizade, de companheirismo, por causa de uma compra momentânea? Eu, ser humano, do lado de cá, não quero levar isso. Então, por isso que a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E uma outra coisa, né? A gente está aqui como... Você é um exemplo claríssimo disso. O meu intuito é transformar as minhas clientes em amigas. Né? Eu te conhecia exatamente 10 anos atrás, vendendo roupa, né? Depois semijoia, mas inicialmente foi roupa. E aqui estamos. Né? Então, assim, é importante a gente entender que é muito mais que isso. É muito mais do que só dinheiro, né? É outro fator, a gente tem que levar isso e tá tudo bem, entendeu? Porque vão surgindo outras pessoas, vão surgindo outras clientes, né? Então vai surgindo outras coisas. Sim. Partindo deste princípio, né, Fernando, como meu exemplo, como a compra consciente, como a cliente satisfeita, ela vai te indicar para outras pessoas também. E aí você vai aumentar a sua quantidade de clientes e é um fluxo que naturalmente irá acontecer. Com E não o certeza. inverso. Não você já falou, que ela olhar a fatura e falar, nossa, eu comprei isso do Fernando, mas ele sabia que eu tinha um igual. E aí ela acaba te julgando naquele momento por um momento que ela não estava bem, né? Então, é isso que você falou. Então, quando a cliente está bem, ela faz uma compra consciente, ela vai te indicar para muitas outras pessoas. O que aconteceu com a gente? Que eu te Exatamente. conhecia das vendas e a gente, além de uma amizade de anos, você conheceu muita gente do meu ciclo de amizade, da minha família, as minhas alunas, você veio várias vezes aqui na academia trazer peças, mostrar para as alunas, vender. E é exatamente isso. É olhar a pessoa realmente como pessoa, não só como uma venda. Exatamente. Com certeza. E assim, os consumidores, eles estão mudando, e eu acho que o Covid veio para isso, para mudar tanto os consumidores quanto as empresas. Os consumidores estão, sim, mais preocupados do que eles estão comprando, de quem eles estão comprando, quem que eles estão alimentando. Então, e as empresas também. Elas também estão preocupadas para onde os produtos delas vão, para quem elas estão entregando esse produto. Então, assim, existe uma mudança de comportamento geral e a gente, empresário, tem que estar muito ligado a isso. Né? A gente tem uma estrutura, igual eu, por exemplo, tenho tentado comprar produtos de fábricas exclusivamente brasileiras. É uma atitude que eu estou fazendo para tentar trazer o recurso para as pessoas do país. Né? Porque, tipo assim, tem famílias do lado de lá também. Então, assim, é um ciclo, entendeu? Porque a partir do momento que eu ajudo uma empresa que está mais próxima a mim, né? Tô falando que o de fora, não é isso. Está mais próximo a mim, então automaticamente eu estou ajudando, né, uma outra família, né, no âmbito brasileiro. Então, assim, os perfis mudaram e a gente tem que estar... E às vezes, só um comentário, às vezes a qualidade desse produto aqui do Brasil pode ser superior a este outro que você está comprando. Com E é certeza. isso aí, você vai ajudar
vários outros casos, por exemplo, você ajuda com o empresário que vai colocar mais funcionários para trabalhar porque ele está vendendo mais. Então, é um ciclo que realmente a gente tem que voltar mais para isso, para essa realidade. Porque a gente precisa ajudar essas pessoas e também, dessa forma, a gente está ajudando o Brasil, a economia do país. Com certeza. E assim, é o que eu mencionei, né? A gente tem um propósito, e um propósito de levar, né, boas novas aí para as pessoas, levar motivação, levar esperança, levar companheirismo, levar parceria, levar amizade. É disso. O resultado, gente, vem. Não vai, você vai passar por momentos difíceis, eu seria hipócrita falar que não. Mas o resultado vem. Ele vem porque você não está comprando, mas você precisa de um presente. Um dado momento, você melhora um pouquinho, você volta a comprar. Você pode passar por tempos não comprando, mas a sua energia é positiva para aquilo. Nossa, coisa boa, tomara que dê certo. Nossa, que coleção linda. Eu não posso comprar, mas nossa, né, eu tenho uma amiga que pode comprar e às vezes ela nem indica. Mas só dela desejar o bem, parece que a coisa já caminha, sabe? Já caminha para dar certo, parece que o negócio já vai. E aí a gente tem que pensar assim, e é isso, entendeu? Não, perfeito. E é bem isso mesmo. E eu passei por isso também. Antigamente eu comprava muito, porque eu sempre gostei muito de semijoia, e aí em determinado momento eu diminuí, mas não deixei de comprar, porque às vezes eu vou dar um presente, ou eu tenho uma aluna que gosta de uma peça, não, vai lá no Fernando, vai lá no Instagram do Fernando. E é isso, é o boca a boca, é indicação, exatamente isso. E assim, a gente também sabe, né, Fer, que pra gente acertar, a gente erra muito. A Muito, gente com só não pode certeza. desistir. A gente não pode desistir porque é uma coisa que a gente ama, a gente faz com amor e Com por amor. amor. E por amor, E exatamente. isso fica muito claro para as pessoas também, na forma do atendimento, na forma, assim, a qualidade do produto, no meu caso, do meu serviço, e as pessoas conseguem visualizar isso com certeza. Um exemplo é a própria live, né, que a gente está fazendo, né? A gente está aqui a gente destinou o nosso tempo, igual a gente está estudando isso já tem mais de uma semana, a gente está trazendo, a gente quer trazer o quê? Informação, trazer claridade para as pessoas, trazer esperança, né? Sair um pouco da casinha do político, né? De, é um problema? Mas o que que eu posso fazer? Eu posso mudar a política toda? Não, mas eu posso levar esperança para quem está do meu lado. É o que eu posso fazer. E aí, se todo mundo fizer um pouquinho, você concorda comigo que a gente consegue sair desse tumulto um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais ameno? Acho que é por aí. A gente tem 3 minutinhos, viu? Para estourar. Sério? 3 Não, a gente vai ficar minutinhos. aqui mais 3 horas. A gente vai ficar aqui mais 3 horas. Gente, eu vou abrir para os comentários e aí eu vou só fazer um resumão da nossa live e vocês comentem, se tiver alguma dúvida, manda aqui, tá? Então eu vou ativar os comentários agora, beleza? E começamos essa live então falando de uma amiga que ganhou um cartão de um banco e começou a gastar muito sem ver. E aí o Fernando explicou pra gente aqui qual que é a diferença entre impulsão e compulsão. Depois disso, ele deu 10 fatores comportamentais que a pessoa consegue perceber através desses comportamentos o que ela está fazendo. Por exemplo, se é o grupo de referência que ela tem, se é a ansiedade que leva ela a essa compulsão ou impulsão, se é a autoestima, se é porque ela é introvertida, se é por causa da estrutura familiar dela que ela está comprando demais, se é algum fator socioeconômico, se é porque ela é o gênero, né? Se é homem ou mulher também, isso também altera na forma dela gastar e consumir. E depois que essa amiga ganhou esse cartão, que a gente comentou aqui, ela resolveu quebrar para resolver o problema que ela estava gastando muito. E aí o Fer também comentou e explicou para a gente que sim, ela achando o problema, ela tentando, se isso vai ajudar ela a resolver o problema naquele momento, ok. Mas que tem outras maneiras que ela pode encontrar de resolver este problema. Não é não só quebrando o cartão ou não saindo de casa para não gastar. Ela pode encontrar outras formas de resolver o problema. É isso mesmo, né, Fernanda? Tá tudo certo, né? Aham. E através dessas maneiras que ela vai observar, às vezes precisar de uma ajuda de um especialista, ela vai começar a comprar de forma consciente. Porque a gente compra sim, mas ela vai começar a comprar de forma consciente. E para finalizar,
a maneira de vender hoje, que é mais coração, que é ser humano para ser humano, que é se atentar ao seu cliente e ver a necessidade dele real. É isso? É Fechamos com isso aí. chave de ouro? Com certeza, com certeza. Quero agradecer Muito o obrigada de convite. coração. Obrigado. Eu amei o desafio. Foi